Sou Margarida, e hoje quero convidar vocês para uma jornada especial ao passado. Vou compartilhar a história de uma das minhas vidas passadas, quando fui uma cátara na França do século XIII, especificamente em 1243, na região do Languedoc. Foi uma época de desafios intensos, fé inabalável e buscas profundas pela verdade. Vocês já ouviram falar dos cátaros? Eles foram um grupo que viveu na França medieval, por volta do século XIII. Os cátaros buscavam uma espiritualidade mais simples e pura, valorizando a igualdade e uma conexão direta com o divino. Talvez os primeiros espíritas perseguidos pela Igreja. Eles desafiaram as regras da época, defendendo ideias espiritualistas e de conexão direta com o divino. Sua influência cresceu tanto que foram considerados uma ameaça e foram perseguidos pela Inquisição. Suas histórias são cheias de coragem, amor e resistência. Preparem-se para mergulhar comigo nas memórias de Isolda, uma jovem que viveu em Monseguir, a fortaleza que se tornou o último reduto dos cátaros durante a Cruzada Albigense. Essa história revelará segredos e emoções que atravessaram séculos para chegar até nós. Se você está pronto para embarcar nessa aventura comigo, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir este vídeo. Assim, você me incentiva a continuar compartilhando essas histórias e garante que não perderá nenhum capítulo dessa incrível viagem no tempo. Vamos juntos desvendar os mistérios do passado? Olá, queridos viajantes no tempo. Eu me chamo Margarida, mas há momentos em que esse nome soa estranho, como uma veste que não me serve perfeitamente. Em sonhos e sob a luz suave do crepúsculo, memórias de outra vida vêm até mim, vívidas e palpáveis. Nesses instantes, não sou Margarida. Sou Isolda, uma jovem cátara vivendo em Monseguir, no ano de 1243. É primavera nos Pirineus, e as montanhas ao redor de Monseguir ainda guardam resquícios de neve. A fortaleza ergue-se majestosa sobre o pico rochoso, nosso refúgio e último bastião de esperança. O vento frio corta o ar, trazendo consigo sussurros das forças cruzadas que nos cercam, determinadas a extinguir nossa fé. Na pele de Isolda sinto a tensão que permeia cada canto de Monseguir. Nossas provisões estão se esgotando e o cerco, iniciado no verão do ano anterior, aperta-se cada vez mais. A cada dia, vemos as bandeiras dos cruzados tremulando mais próximas, lideradas por Hugues des Arcis, o senescal de Carcassonne. Nossa fé, porém, permanece inabalável. Lembro-me de uma noite em particular, em 14 de fevereiro de 1243. O crepitar das chamas lançava sombras dançantes nas paredes de pedra da sala comum. Meu pai Guillaume, um dos líderes espirituais entre os cátaros, observava-me com olhos cheios de preocupação. Isolda, minha filha, os tempos estão sombrios, disse ele, a voz grave ecoando suavemente. Os cruzados intensificaram seus ataques. Precisamos estar preparados para o que vier. Fixei meu olhar nas chamas, sentindo o peso de suas palavras. Nos dias seguintes, a atmosfera em Monseguir tornou-se ainda mais tensa. A escassez de alimentos e as constantes ameaças afetavam a todos. Decidi que não podia permanecer inerte. Juntamente com outros jovens, engajei-me em esforços para manter a esperança viva, organizando encontros discretos onde compartilhávamos ensinamentos e canções que fortaleciam o espírito. Foi em um desses encontros que conheci André, um mensageiro que desafiava o perigo ao atravessar as linhas inimigas. Seus olhos azuis intensos revelavam coragem e determinação. Isolda, devemos agir rapidamente, disse ele certa vez, enquanto nos refugiávamos na sombra de uma das torres. O que você tem em mente? Perguntei, sentindo uma mistura de curiosidade e apreensão. Há manuscritos, textos sagrados que não podem cair em mãos inimigas. Precisamos tirá-los daqui. Se nossa fortaleza cair, ao menos nosso conhecimento sobreviverá. Assenti, ciente da importância daquela missão. Estou com você. Farei o que for necessário para proteger nossa história. Seus lábios curvaram-se em um leve sorriso. Sabia que podia contar com você. Naquela noite, sob o manto estrelado do céu, trabalhamos em silêncio,
preparando os textos para serem escondidos e, com sorte, levados para a segurança além das montanhas. Agora, despertando dessas memórias, de volta à minha vida como Margarida, pergunto-me qual é o propósito de revivê-las com tanta intensidade. O que Isolda tenta me comunicar através dos véus do tempo? Talvez existam lições ainda não aprendidas, emoções não resolvidas que preciso confrontar. Sinto que essa jornada entre passado e presente está apenas começando. Enquanto busco entender as conexões entre minhas duas existências, a pergunta que não se cala é: até que ponto o passado molda quem somos hoje? As primeiras luzes da aurora pintavam o horizonte quando despertei de um sono agitado. Sonhos e visões entrelaçavam-se em minha mente, deixando-me com uma sensação inquietante. Ainda era Margarida, mas a linha que me separava de Isolda tornava-se cada vez mais tênue. Sentia como se estivesse vivendo duas vidas simultaneamente, uma no presente e outra em 1243, nas muralhas de Monseguir. Na pele de Isolda levantava-me rapidamente, pois havia muito a fazer. A fortaleza estava em constante movimento, homens e mulheres unidos pelo mesmo propósito: resistir. Desci as escadas de pedra que levavam ao salão principal, onde encontrei meu pai em conversas discretas com outros líderes cátaros. Isolda, precisamos de você, disse ele ao me ver, gesticulando para que me aproximasse. Seus olhos demonstravam cansaço, mas também uma determinação inquebrantável. O que houve? Perguntei, tentando controlar a ansiedade que crescia dentro de mim. Pierre Roger de Mirepoix, nosso comandante militar, tomou a palavra. Recebemos notícias de que os cruzados planejam um ataque massivo nas próximas semanas. Precisamos enviar mensagens aos nossos aliados além das montanhas, pedir reforços e alertar sobre nossa situação. Meu pai colocou a mão em meu ombro. Sabemos que André confia em você. Precisamos que o ajude a preparar as correspondências e, se possível, encontre uma forma de enviá-las sem sermos detectados. Assenti, sentindo o peso da responsabilidade. Farei o que for necessário. Saí em busca de André, encontrando-o nos estábulos enquanto alimentava os cavalos. Seu rosto iluminou-se ao me ver. Isolda, imaginei que nos encontraríamos em breve. Sorri apesar da gravidade da situação. Temos trabalho a fazer. Precisamos preparar mensagens para nossos aliados e encontrar uma forma de enviá-las. Ele assentiu, o olhar tornando-se sério. Já pensei nisso. Há uma passagem secreta nas encostas ao norte. Se conseguirmos sair ao cair da noite, podemos evitar as patrulhas inimigas. Passamos o restante do dia escrevendo as cartas, escolhendo cada palavra com cuidado para evitar que, se fossem interceptadas, revelassem nossos planos. As horas pareciam voar, e à medida que o sol descia no horizonte, a tensão aumentava. Antes de partirmos, meu pai me chamou de lado. Isolda, tenha cuidado. Não confie em ninguém além de André. E lembre-se, sua segurança é tão importante quanto a mensagem que carrega. Prometo retornar em segurança. Respondi, abraçando-o com força. A noite envolveu Monseguir em um véu escuro. Usando capas escuras, André e eu nos esgueiramos pelas sombras, dirigindo-nos à passagem secreta. O ar frio da montanha trazia consigo o aroma de pinho e terra úmida. Cada ruído parecia amplificado, e meu coração batia acelerado. Conseguimos descer pelas escarpas rochosas, guiados apenas pela luz pálida das estrelas. Quando finalmente alcançamos a floresta ao pé da montanha, respiramos aliviados, mas sabíamos que o perigo estava longe de passar. Precisamos alcançar o vilarejo de Usson, sussurrou André. Lá temos aliados que podem nos ajudar a seguir adiante. Caminhamos por horas, evitando os caminhos principais. A lua cheia iluminava nosso trajeto, mas também podia nos denunciar. Em determinado momento, ouvimos vozes carregadas pelo vento. Escondemo-nos rapidamente entre as árvores, observando à distância um grupo de soldados cruzados passando pela trilha próxima. Segurei a respiração, temendo que pudessem escutar as batidas intensas do meu coração. André segurou minha mão, transmitindo calma. Após o grupo se distanciar, continuamos nossa jornada. Finalmente, ao amanhecer, avistamos as primeiras casas de Usson. Nossos corpos exaustos imploravam por descanso,
Mas sabíamos que não podíamos parar. Ao entrarmos no vilarejo, fomos recebidos por Benoit, um ancião que simpatizava com nossa causa. Rápido, entrem, disse ele, acenando para que nos apressássemos. As coisas estão perigosas por aqui. Os cruzados têm feito rondas frequentes. Dentro de sua modesta casa, entregamos as cartas. Farei com que cheguem ao destino, garantiu Benoit. Mas vocês devem descansar e depois voltar para Monséguir. Sua presença é necessária lá. Concordamos, embora soubéssemos que o retorno seria tão arriscado quanto a vinda. Durante aquele breve repouso, sentei-me à beira de uma pequena janela, observando o movimento tranquilo do vilarejo. Perguntei-me quantas pessoas ali estariam cientes da turbulência que nos cercava, da batalha silenciosa que travávamos para preservar nossa fé e identidade. André aproximou-se, trazendo um pouco de pão e queijo. Você está bem? Perguntou com gentileza. Apenas refletindo sobre tudo isso, respondi. Às vezes parece um sonho do qual não consigo despertar. Ele assentiu. Também sinto isso. Mas acredito que nosso sacrifício não será em vão. Um dia, talvez nossas ações inspirem outros. Olhei em seus olhos, encontrando conforto e esperança. Obrigada por estar ao meu lado. Ele sorriu. Sempre estarei. Após algumas horas, preparamo-nos para o retorno. Sabíamos que o tempo era curto e que Monséguir precisava de nós. Com os primeiros sinais de crepúsculo, iniciamos a jornada de volta, carregando em nossos corações a esperança de que nossos esforços pudessem fazer a diferença. Enquanto isso, na minha realidade como Margarida, despertei com uma sensação de urgência. As emoções de Isolda eram tão reais que quase podia sentir o vento frio da montanha em meu rosto. Refleti sobre a coragem necessária para enfrentar tais desafios e perguntei-me como poderia aplicar essas lições em minha vida atual. Talvez essas memórias estejam me mostrando que, independentemente da época, a busca pela verdade e pelo propósito é uma constante na jornada humana. E que, assim como Isolda, tenho a capacidade de enfrentar os obstáculos que se apresentam em meu caminho. E vocês, viajantes no tempo, sentem que há desafios em suas vidas que ecoam de tempos passados? O que teriam feito no lugar de Isolda e André ao enfrentar tantos perigos? Compartilhem seus pensamentos comigo nos comentários. Retornar a Monséguir foi uma jornada repleta de tensão. Enquanto André e eu subíamos as encostas íngremes sob a escuridão da noite, o silêncio era interrompido apenas pelo som de nossos passos cautelosos e pelo bater acelerado de meu coração. A lua minguante pouco iluminava o caminho, tornando cada passo um desafio. Em determinado momento, André parou abruptamente, erguendo a mão em sinal de alerta. Prendi a respiração tentando escutar o que o havia alarmado. Ao longe, o ruído de vozes e o brilho tênue de tochas indicavam que não estávamos sozinhos nas montanhas. Patrulhas cruzadas! Sussurrou ele, aproximando-se de mim. Precisamos encontrar outro caminho. Olhei ao redor, tentando discernir uma rota alternativa. As encostas eram traiçoeiras, e nos afastar do trajeto conhecido poderia significar perdermos-nos, ou pior. Por aqui, indiquei, lembrando-me de uma antiga trilha usada pelos pastores locais. Apressamo-nos em direção à entrada secreta, apenas para encontrá-la bloqueada. André bateu levemente na porta camuflada em um código combinado, mas não houve resposta. Precisamos encontrar outra forma de entrar, disse ele, a preocupação evidente em sua voz. Contornamos parte da fortaleza até encontrarmos uma pequena abertura na muralha, usada para observação. Com esforço, conseguimos entrar. O interior estava deserto, e o silêncio era quase ensurdecedor. Onde está todo mundo? Perguntei, sentindo um nó na garganta. De súbito, passos apressados ecoaram pelo corredor. Viramo-nos para ver Marie, uma jovem cátara, aproximando-se com os olhos arregalados. Graças aos céus vocês voltaram, exclamou ela, ofegante. O que aconteceu? Indagou André. Os cruzados enviaram um mensageiro com um ultimato, explicou Marie. Eles exigem nossa rendição imediata. Se recusarmos, atacarão com todas as forças ao amanhecer. Senti um frio percorrer minha espinha. A pressão sobre nós era maior do que imaginávamos.
Dirigimo-nos ao salão principal, onde uma acalorada discussão acontecia. Meu pai Guillaume tentava manter a calma entre os presentes. Precisamos tomar uma decisão, dizia ele. A voz firme. Rir ou lutar, mas precisamos estar unidos. Pierre Roger de Mirepoix, nosso comandante militar, ergueu-se com expressão resoluta. A rendição não é uma opção. Sabemos o que nos espera se cairmos nas mãos deles. Devemos lutar até o fim. Uma mulher idosa, chamada Madeleine, levantou-se com dificuldade. E as crianças? E os enfermos? Devemos condená-los também? A tensão na sala era palpável. Tomei coragem e me pronunciei. Talvez haja uma alternativa. Sugeri. Podemos negociar a evacuação dos mais vulneráveis. Oferecer sua rendição em troca da segurança deles. Os olhares voltaram-se para mim. Alguns esperançosos, outros céticos. Você confia na palavra deles? Questionou Pierre Roger. Não plenamente. Admiti. Mas é uma chance que devemos considerar. Nossa resistência não será em vão se pudermos salvar vidas inocentes. Meu pai assentiu lentamente. Isolda tem razão. Precisamos pensar além de nós mesmos. Após longas horas de debate, ficou decidido que enviaríamos um emissário para propor os termos. Se os cruzados aceitassem, ao menos parte de nosso povo estaria a salvo. Naquela noite, retirei-me para uma das torres da fortaleza. O vento frio açoitou meu rosto enquanto observava as estrelas. André aproximou-se silenciosamente, trazendo um manto adicional. Pensando no futuro? Perguntou ele, envolvendo-me com o tecido. Tentando encontrar esperança nele. Respondi, apreciando seu gesto. Ele olhou para o horizonte escuro, onde pequenas luzes indicavam o acampamento inimigo. Às vezes é difícil ver além da escuridão, mas acredito que, de alguma forma, a luz encontrará o caminho. Sorri levemente. Você sempre foi o otimista entre nós. Talvez, admitiu ele. Mas é a esperança que nos mantém firmes. Ficamos ali em silêncio, lado a lado, compartilhando a tranquilidade momentânea antes da tempestade que sabíamos estar por vir. Despertando dessas memórias, como Margarida, senti uma profunda conexão com os dilemas de Isolda. As escolhas difíceis, os sacrifícios em nome de algo maior, tudo parecia ecoar questões que enfrento em minha própria vida. Entendi que, independentemente do tempo ou circunstância, a essência das decisões humanas permanece. E vocês, viajantes no tempo, já se depararam com situações em que precisaram equilibrar o bem individual com o coletivo? O que fariam se tivessem que escolher entre resistir ou proteger aqueles que amam? Adoraria saber suas opiniões e experiências, me escrevam nos comentários. A manhã seguinte trouxe consigo um ar pesado de incerteza. O mensageiro enviado aos cruzados retornara com a resposta aos nossos termos. Reunimo-nos no salão principal, onde meu pai Guillaume segurava o pergaminho lacrado. Seu semblante era indecifrável. Eles aceitaram permitir que os inocentes deixem Monseguir, anunciou meu pai, sua voz firme mas carregada de apreensão. No entanto, exigem que entreguemos todos os nossos textos sagrados e identifiquemos os líderes entre nós. Um murmúrio perpassou pela multidão. Entregar nossos manuscritos era impensável. Eram mais do que pergaminhos, eram a essência de nossa fé e conhecimento acumulado por gerações. Pierre Roger de Mirepoix tomou a palavra. Isso é inaceitável. Entregar nossos textos é trair tudo pelo que lutamos. Além disso, identificar nossos líderes é uma sentença de morte para eles. A tensão no ambiente era palpável. Alguns olhavam para o chão, outros trocavam olhares incertos. A escolha que tínhamos diante de nós era cruel. Marie, a jovem que nos informara sobre o ultimato, ergueu a mão timidamente. Talvez possamos esconder os textos e fingir que os entregamos. Assim, poderemos salvar os inocentes sem sacrificar nosso legado. André, ao meu lado, balançou a cabeça pensativo. É um risco alto. Se descobrirem, podem não apenas renegarem o acordo, mas também punir a todos indiscriminadamente. Senti um aperto no coração. Precisávamos de uma solução que preservasse nossas vidas e nossa fé. Tomei a palavra, a voz tremendo ligeiramente.
E se usarmos o tempo que nos dão para evacuar os vulneráveis e, ao mesmo tempo, planejar uma saída estratégica para os demais? Podemos criar uma distração, algo que desvia a atenção deles enquanto escapamos pelas passagens que conhecemos tão bem. Meu pai me olhou com uma mistura de orgulho e preocupação. Isolda é uma ideia ousada, mas precisamos considerar todas as possibilidades. Após longas deliberações, decidimos combinar várias estratégias. Os textos sagrados seriam escondidos em locais secretos dentro das montanhas, confiando que um dia poderiam ser recuperados. As crianças, os idosos e os enfermos seriam preparados para deixar a fortaleza sob o acordo estabelecido. Quanto aos demais, prepararíamos uma rota de fuga sob a cobertura da noite. Os dias seguintes foram de intensa atividade. Trabalhei incansavelmente ao lado de André e outros jovens, embalando os manuscritos e memorizando mapas das rotas menos conhecidas. A esperança de que nossa cultura e crenças pudessem sobreviver nos impulsionava. Em uma dessas noites, enquanto transportávamos caixas até uma caverna escondida, André parou subitamente. Ouça! Sussurrou ele. Ao longe, o som de passos e vozes aproximava-se. As patrulhas cruzadas haviam intensificado suas rondas. Apagamos rapidamente nossas lanternas, prendendo a respiração enquanto os sons se aproximavam. O momento pareceu se estender por uma eternidade. Quando finalmente as vozes se afastaram, soltamos o ar aliviados. Precisamos ser mais cuidadosos. Alertei. Eles estão desconfiados. André assentiu. Estamos quase terminando. Apenas mais algumas viagens. No dia programado para a evacuação dos vulneráveis, reunimos-nos na praça central de Monseguir. Lágrimas e abraços eram trocados enquanto famílias se despediam, na esperança de um reencontro futuro. Meu pai aproximou-se de mim. Isolda, você deve ir com eles, disse ele, seus olhos marejados. Surpresa, protestei. Não posso deixá-los agora. Preciso ficar e ajudar. Ele segurou minhas mãos firmemente. Minha filha, sua segurança é minha prioridade. Você é o futuro. Precisa sobreviver para manter viva nossa história e nossos ideais. Meu coração dividia-se entre a vontade de permanecer e o desejo de honrar o pedido de meu pai. Antes que pudesse responder, André juntou-se a nós. Isolda, eu compreendo como se sente. Mas talvez seja sensato considerar o que seu pai diz. Olhei para ambos, sentindo as lágrimas se formarem. Não posso abandoná-los. Se todos ficamos, somos mais fortes juntos. Meu pai suspirou profundamente. A decisão é sua. Mas saiba que, independente do que escolher, meu amor e respeito por você permanecem inabaláveis. Naquele momento percebi que não havia escolhas fáceis. Precisava decidir entre o dever para com meu povo e meu instinto de lutar ao lado deles até o fim. Como Margarida, despertei com o peso dessa decisão ecoando em meu peito. Quantas vezes em nossa vida atual nos deparamos com escolhas semelhantes? Sacrificar algo em nome de um bem maior, mesmo que isso signifique abrir mão de nossas próprias vontades? E vocês, viajantes no tempo, o que fariam no lugar de Isolda? Partiriam para preservar o legado do seu povo ou permaneceriam ao lado daqueles que amam, enfrentando o que vier? Compartilhem suas reflexões comigo nos comentários. A decisão pesava em meu coração, mas finalmente resolvi permanecer em Monseguir. Não poderia abandonar meu pai, André e todos aqueles que confiavam em mim. Precisava acreditar que, juntos, encontraríamos uma forma de superar os desafios que nos aguardavam. No amanhecer do dia seguinte, os inocentes começaram a deixar a fortaleza sob a vigilância dos cruzados. Foi um momento agridoce ver as crianças, os idosos e os enfermos partindo, levando consigo a esperança de sobrevivência e continuidade de nosso legado. Alguns nos lançavam olhares de despedida, outros sussurravam preces silenciosas. Com o número reduzido de defensores, sabíamos que o tempo era precioso. Reunimos-nos para traçar o plano final. Pierre Roger de Mirepoix propôs uma última investida, uma tentativa desesperada de romper o cerco e abrir caminho para a fuga de todos. É arriscado, mas é nossa melhor chance, declarou ele, com determinação nos olhos. André e eu trocamos um olhar preocupado. Sabíamos que as chances de sucesso eram mínimas,
Mas o que mais poderíamos fazer? Meu pai aproximou-se de mim, sua expressão serena apesar da situação. Isolda, há algo que preciso lhe contar. Disse ele, conduzindo-me para um canto mais reservado. O que houve, pai? Perguntei, sentindo a gravidade em sua voz. Ele retirou de sob seu manto um pequeno livro, encadernado em couro desgastado. Este é o nosso manuscrito mais sagrado. Contém os ensinamentos essenciais de nossa fé. Confio a você a missão de preservá-lo. Meus olhos se arregalaram. Mas por que eu? Porque acredito que você encontrará uma forma de mantê-lo seguro. Se algo acontecer conosco, ao menos nossa verdade sobreviverá através de você. Segurei o livro contra o peito, sentindo o peso não apenas físico, mas também de responsabilidade. Prometo protegê-lo com minha vida. Naquela noite, enquanto os preparativos eram feitos, André veio até mim. Isolda, ouvi sobre o livro. Disse ele, em voz baixa. Você não pode ficar aqui. Precisa encontrar uma forma de escapar e garantir que o conhecimento não se perca. Não posso ir embora, André. Não agora. Ele segurou minhas mãos com firmeza. Por favor, entenda. Sua partida pode ser nossa maior vitória. Você carrega a essência de tudo pelo qual lutamos. As lágrimas queimaram em meus olhos. A ideia de deixá-los era dolorosa, mas compreendi a importância do que me era pedido. Como posso partir sem chamar atenção? Os cruzados estão por toda parte. André revelou um mapa improvisado. Há um túnel antigo, pouco conhecido, que leva ao outro lado da montanha. É perigoso, mas pode ser sua única chance. Respirei fundo, absorvendo suas palavras. E você? Virá comigo? Ele esboçou um sorriso triste. Alguém precisa ficar e ajudar na defesa. Mas estarei com você em espírito. O tempo era curto. Com o coração pesado, preparei-me para a jornada. Antes de partir, encontrei meu pai uma última vez. Cuide-se, minha filha. Que a luz guie seus passos. E você, pai? Obrigada por tudo. Embrenhei-me pela escuridão do túnel, cada passo ecoando em minhas emoções conflitantes. A passagem era estreita e úmida, com trechos parcialmente desmoronados. O ar era rarefeito, e a única luz vinha de uma pequena lanterna que carregava. Após horas de avanço, finalmente alcancei a saída. O céu estava tingido de vermelho e laranja pelo nascer do sol. Ao olhar para trás, vi Monseguir ao longe. E uma visão aterrorizante congelou meu sangue. Chamas começavam a consumir a fortaleza. O som distante de gritos e o cheiro de fumaça confirmavam meus piores temores. Caí de joelhos, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não, sussurrei. Um misto de dor e impotência tomando conta de mim. Mas precisava seguir em frente. Levantei-me, segurando o livro com mais força. Minha missão agora era ainda mais crucial. Precisava encontrar um lugar seguro, preservar a história e a fé dos cátaros. Comecei a descer a montanha, sentindo o peso do mundo em meus ombros. Não sabia para onde ir, mas a determinação em honrar aqueles que sacrificaram suas vidas me guiava. Como Margarida, despertei dessas memórias com o coração acelerado e os olhos marejados. A intensidade das emoções de Isolda era avassaladora. Compreendi que às vezes somos chamados a fazer sacrifícios inimagináveis em nome de um propósito maior. E vocês, viajantes no tempo, já tiveram que tomar decisões difíceis para honrar algo ou alguém que amam? Como lidariam com uma missão tão importante quanto a de Isolda? Compartilhem suas histórias comigo nos comentários. Atravessar as montanhas foi uma tarefa árdua, mas a determinação de preservar o manuscrito sagrado me impulsionava a cada passo. As noites eram frias, e o silêncio da solidão pesava em minha alma. Ainda assim, seguia em frente, guiada pela esperança de encontrar aliados que pudessem ajudar na proteção de nosso legado. Cheguei ao vilarejo de Mirepoix, um lugar que frequentemente servia como ponto de encontro para simpatizantes da nossa causa. As ruas de paralelepípedo eram movimentadas, com mercadores anunciando suas mercadorias e pessoas indo e vindo com pressa. Cobri-me com o capuz do manto, procurando não chamar atenção. Encontrei refúgio na casa de Bernard, um comerciante que, segundo meu pai, era um amigo confiável. Bati à porta discretamente. E após alguns instantes, um homem de meia idade,
com barba grisalha e olhos gentis, abriu. Posso ajudá-la? Perguntou ele, observando-me com curiosidade. Bernard, sou Isolda, filha de Guillaume de Montséguir. Preciso de sua ajuda, respondi, tentando transmitir urgência sem alarmá-lo. Seus olhos se arregalaram ligeiramente ao reconhecer o nome. Entre, rápido, disse ele, puxando-me para dentro antes de fechar a porta e verificar se não havia sido seguido. Sentamo-nos em sua modesta sala de estar, onde expliquei tudo o que havia acontecido. Bernard ouvia atentamente, balançando a cabeça em sinal de compreensão. Sinto muito pelo que ocorreu em Montséguir. As notícias chegaram até aqui, mas não sabíamos detalhes, lamentou ele. Preciso proteger este manuscrito. É a essência de nossa fé, disse, mostrando-lhe o livro cuidadosamente embrulhado. Ele contemplou o objeto com respeito. Conheço alguém que pode ajudar. Marguerite, uma velha amiga que tem conexões com grupos de resistência. Ela poderá encontrar um lugar seguro para você e para o livro. Concordei, grata pela assistência. Naquela noite, Bernard preparou um quarto para mim no sótão, longe de olhares indiscretos. Apesar do cansaço, dormi pouco, atormentada por sonhos fragmentados e lembranças dos últimos eventos. No dia seguinte, fomos ao encontro de Marguerite. Ela era uma mulher destemida, de postura firme e olhos penetrantes. Ao ouvir minha história, não hesitou em oferecer ajuda. Há um grupo se formando nas florestas próximas a Foz. Pessoas que, como você, buscam resistir e manter viva nossa fé. Creio que seria bem-vinda entre eles, informou ela. Agradeço, Marguerite. Qualquer coisa que possa fazer para continuar nossa missão, estou disposta a tentar, respondi, sentindo uma centelha de esperança. Passamos os dias seguintes organizando minha partida. Enquanto isso, permaneci na casa de Bernard, ajudando-o com tarefas cotidianas para não levantar suspeitas. Em uma dessas ocasiões, enquanto estava no mercado comprando mantimentos, senti que estava sendo observada. Um jovem de cabelos escuros e olhar astuto me seguia à distância. Tentei manter a calma, misturando-me à multidão e fazendo curvas inesperadas pelas ruas estreitas. Contudo, ele persistia. Ao virar uma esquina, acelerei o passo, apenas para dar de cara com o mesmo rapaz que havia me ultrapassado por um atalho. Não precisa fugir, disse ele, levantando as mãos em sinal de paz. Não sou seu inimigo. Olhei desconfiada. Quem é você? Por que me segue? Meu nome é Luke. Trabalho com Marguerite. Ela me enviou para garantir sua segurança. Há rumores de que a Inquisição tem espiões na cidade. Suspirei aliviada, mas mantive a cautela. Desculpe minha desconfiança. Estes são tempos perigosos. Ele sorriu levemente. Compreensível. Temos um transporte preparado para amanhã à noite. Levará você para Foz em segurança. Assenti, agradecendo a informação. Retornei para a casa de Bernard, onde compartilhei as novidades. Ele parecia aliviado. Luke é de confiança. Você estará em boas mãos. Na noite seguinte, sob o manto da escuridão, preparei-me para partir. Despedi-me de Bernard com um abraço sincero. Nunca poderei retribuir sua gentileza, declarei. Apenas mantenha viva a esperança. Isso já será recompensa suficiente, respondeu ele. Luke me aguardava com uma carroça carregada de feno que serviria de disfarce caso fôssemos parados. Escondi-me entre as palhas, mantendo o manuscrito seguro junto ao meu corpo. A viagem foi lenta e silenciosa. A cada som inesperado, meu coração saltava. Em determinado momento, ouvimos vozes e o trotar de cavalos. Luke parou a carroça enquanto dois soldados se aproximavam. Para onde está indo a esta hora? Indagou um deles, com desconfiança. Levando feno para a fazenda ao sul. O proprietário pediu urgência, respondeu Luke com naturalidade. Alguma novidade pela cidade? Há rumores de hereges fugindo por estas bandas, pressionou o outro soldado. Não vi nada fora do comum, senhor. Apenas gente cuidando de suas vidas. Após alguns instantes de tensão, os soldados permitiram que seguíssemos. Soltei a respiração que nem percebi ter prendido, agradecendo mentalmente pela astúcia de Luke.
Chegamos a Foz ao amanhecer. O acampamento estava escondido em uma clareira, cercado pela densa floresta. Fui recebida por um grupo de rostos familiares e novos aliados. Havia um sentimento de solidariedade e propósito compartilhado. Uma mulher de cabelos prateados aproximou-se. Seus olhos azuis transmitiam sabedoria. Seja bem-vinda, Isolda. Sou Helene. Ouvi muito sobre você. É uma honra conhecer todos vocês. Espero poder contribuir para nossa causa. Respondi humildemente. Nos dias que se seguiram, envolvi-me nas atividades do grupo. Compartilhávamos conhecimentos, planejávamos estratégias e cuidávamos uns dos outros. Senti que, apesar das perdas, um novo capítulo se iniciava em minha jornada. Como Margarida, percebi que a história de Isolda ainda tinha muito a ser explorada. Havia espaço para crescimento, aprendizado e novas conexões. A luta pela preservação da fé cátara continuava. E com ela, as aventuras e desafios que moldariam seu destino. E vocês, viajantes no tempo, já encontraram apoio em lugares ou pessoas inesperadas? Compartilhem comigo nos comentários. Os dias em Foz transformaram-se em semanas. No acampamento escondido nas profundezas da floresta, aprendi novas habilidades e participei de reuniões estratégicas com outros membros da resistência cátara. Havia uma determinação coletiva em preservar nossa fé e proteger aqueles que ainda eram perseguidos pela Inquisição. Helene, a líder sábia e compassiva, tornou-se uma mentora para mim. Suas palavras eram sempre carregadas de esperança e coragem. Isolda, você possui um espírito forte, disse ela certa vez, enquanto cuidávamos juntas de um jardim de ervas medicinais. Sua jornada até aqui é prova disso. Precisamos de pessoas como você para guiar a próxima geração. Senti-me honrada por suas palavras, mas também sentia o peso da responsabilidade. Ainda tenho muito a aprender, respondi. Mas farei o possível para ajudar. Enquanto isso, Luke tornou-se um amigo próximo. Sua astúcia e conhecimento das rotas secretas eram vitais para nossas operações. Muitas noites, ao redor da fogueira, ele compartilhava histórias de suas aventuras. E nós o ouvíamos atentos. Certa tarde, durante uma reunião, Helene anunciou: recebemos notícias de que um grupo de cátaros está refugiado nas montanhas próximas a Montaiô. Precisamos enviar uma equipe para ajudá-los a escapar antes que sejam descobertos. Voluntariei-me imediatamente. Conheço bem aquela região. Posso ajudar a guiá-los por caminhos seguros. Luke e mais 2 membros, Pierre e Amélie, também se ofereceram. Formamos um bom time. Sorriu Luke. Partiremos ao amanhecer. A jornada até Montaiô foi tranquila, mas sempre alerta para possíveis perigos. Ao chegar, encontramos o grupo escondido em uma antiga casa de fazenda. Eram cerca de 10 pessoas, incluindo crianças e idosos. O líder deles, um homem chamado Robert, agradeceu nossa chegada. Temíamos não conseguir sair daqui a tempo. A presença da Inquisição aumenta a cada dia. Não se preocupem, assegurou Luke. Temos um plano para levá-los em segurança. Passamos a noite planejando a rota de retorno. Decidimos partir sob a cobertura da escuridão, evitando estradas e vilarejos. Durante a viagem enfrentamos desafios. As chuvas tornaram os caminhos lamacentos, dificultando a passagem. Em determinado momento, ouvimos ao longe o som de cães de caça. Precisamos nos apressar, alertou Amélie, preocupação evidente em sua voz. Guiamos o grupo por uma trilha íngreme até uma caverna que serviria de abrigo temporário. Enquanto descansávamos, as crianças estavam agitadas, e suas mães tentavam acalmá-las. Sentei-me ao lado de uma menina chamada Clarice, que olhava fixamente para o vazio. Está tudo bem? Perguntei suavemente. Ela me olhou com olhos grandes e tristes. Tenho medo, confessou. Não quero que nada aconteça com a mamãe. Sorri para ela, tentando transmitir segurança. Prometo que faremos de tudo para mantê-las seguras. Você é muito corajosa. Ela assentiu levemente, encostando a cabeça em meu ombro. Na manhã seguinte, retomamos a viagem. Estávamos próximos do acampamento quando Luke parou abruptamente. A fumaça no horizonte, apontou ele.
Seguimos seu olhar e vimos, com horror, que o acampamento em Foz estava sob ataque. Não pode ser, murmurei, sentindo o desespero subir. Pierre estremeceu. Foram descobertos. Helene e os outros estavam em perigo. Precisávamos agir rapidamente. Não podemos levar este grupo diretamente para lá, ponderou Amélie. É muito arriscado. Luke concordou. Isolda, você e Amélie conduzam-nos para um local seguro. Pierre e eu tentaremos ajudar no acampamento. Eu não queria me separar, mas compreendi a urgência. Cuidem-se, disse, antes de nos dividirmos. Guiamos o grupo para uma área remota da floresta, onde havia uma série de cavernas interconectadas que poderiam servir de refúgio temporário. Enquanto organizávamos o abrigo, minha mente estava com Helene e os demais. A preocupação era esmagadora. Amélie percebeu meu estado. Eles são fortes, Isolda. Precisamos acreditar que conseguirão escapar. Assenti, embora a ansiedade permanecesse. Ao cair da noite, Luke e Pierre retornaram, suas expressões sombrias. O acampamento foi destruído, anunciou Luke, a voz carregada de tristeza. Muitos conseguiram fugir, mas há perdas. Meu coração apertou. Helene? Perguntei, temendo a resposta. Pierre colocou a mão em meu ombro. Ela lutou bravamente, mas foi capturada. Acreditamos que será levada para Toulouse. Senti um nó na garganta. Helene era a alma de nossa resistência. Não podemos deixá-la nas mãos deles, declarei, a determinação crescendo. Precisamos resgatá-la. Os outros trocaram olhares hesitantes. Sabemos o risco que isso implica, disse Luke. Mas ela faria o mesmo por nós. Passamos horas discutindo um plano. Sabíamos que uma missão de resgate em território inimigo seria perigosa, mas a lealdade e o senso de justiça nos impulsionavam. Como Margarida, senti a coragem de Isolda ressoar em mim. A empatia, a determinação em ajudar os outros, eram qualidades que admirava profundamente. E vocês, viajantes no tempo, o que fariam diante dessa situação? Enfrentariam o perigo para resgatar alguém querido? Compartilhem comigo nos comentários. A noite envolveu a floresta em um manto de escuridão profunda. Reunidos ao redor de uma modesta fogueira, estudávamos mapas rudimentares e compartilhávamos informações coletadas sobre Toulouse. O resgate de Helene exigiria coragem, astúcia e, acima de tudo, união. Luke apontou para um ponto no mapa. Aqui está a prisão onde acreditamos que Helene esteja sendo mantida. É uma fortaleza fortemente guardada. Mas há um esgoto que corre por baixo, levando direto ao interior. Amélie franziu a testa. Entrar por um esgoto é arriscado. Se formos descobertos, não teremos por onde escapar. Pierre, sempre pragmático, sugeriu. Podemos criar uma distração do lado de fora. Algo que chame a atenção dos guardas e reduza a vigilância interna. Eu, absorvendo cada detalhe, propus. E se combinarmos os dois? Enquanto uma equipe cria a distração, outra infiltra-se pelos túneis. Precisamos também de informações internas. Talvez haja alguém em Toulouse disposto a nos ajudar. Luke concordou. Conheço um homem chamado Gaston. Ele é simpatizante da nossa causa e trabalha nas docas. Pode fornecer disfarces e informações privilegiadas. Decidimos nos dividir em duas equipes. Luke e Pierre iriam a Toulouse para encontrar Gaston e preparar a infiltração. Amélie e eu cuidaríamos da logística, preparando suprimentos e coordenando com outros membros da resistência na região. Antes de partir, Luke me chamou de lado. Isolda, precisamos estar preparados para tudo. Se algo der errado, prometa que continuará a luta. Olhei firmemente em seus olhos. Não vamos falhar. Resgataremos Helene e sairemos todos em segurança. Ele esboçou um sorriso. Sua fé é inspiradora. Dias depois, em Toulouse, a cidade era um fervilhante centro de comércio, com ruas movimentadas e uma mistura de culturas que se encontravam em cada esquina. Disfarçadas como camponesas à procura de trabalho, Amélie e eu nos infiltramos sem levantar suspeitas. Encontramo-nos com Luke e Pierre em uma taverna discreta no bairro portuário.
Gaston, um homem robusto com cicatrizes que contavam histórias de batalhas passadas, juntou-se a nós. Ouvi sobre o que aconteceu em Foz. Sinto muito pelas perdas, disse ele. Sua voz grave e carregada de empatia. Obrigada, Gaston. Estamos determinados a corrigir isso. Respondi. Ele concordou. A prisão é um desafio, mas não impossível. Tenho um conhecido, Jacques, que trabalha como guarda lá. Não é exatamente um simpatizante, mas por algumas moedas pode fechar os olhos por alguns minutos. Pierre levantou uma sobrancelha. Podemos confiar nele? Gaston deu de ombros. A cobiça dele é confiável. Se o preço for certo, cumprirá o combinado. Com as peças se encaixando, estabelecemos o plano final. Gaston providenciaria os disfarces de trabalhadores das docas para facilitar nossa movimentação. Jacques garantiria uma janela de tempo para nossa entrada. Na noite designada, o coração batia acelerado em meu peito. Vestida com traje simples e carregando ferramentas, caminhei ao lado de Luc pelas ruas estreitas que levavam à fortaleza. A lua cheia iluminava nosso caminho, mas também poderia nos expor. Ao nos aproximarmos dos portões traseiros, vimos Jacques esperando impacientemente. Tem 5 minutos, murmurou ele, evitando o contato visual. Entramos rapidamente, seguindo pelos corredores pouco iluminados. O cheiro úmido das pedras antigas misturava-se com a tensão no ar. A cela de Hélène deve estar no segundo nível, sussurrou Luc. Subimos uma escada em espiral, atentos a qualquer sinal de movimento. Ao virar em um corredor, deparamos com um guarda desatento, encostado na parede. Amélie, com reflexos rápidos, lançou uma pequena pedra na direção oposta, criando um ruído que atraiu sua atenção temporariamente. Aproveitamos a oportunidade para passar despercebidos. Finalmente chegamos à porta de madeira pesada que acreditávamos ser a cela de Hélène. Hélène, chamei baixinho, encostando o ouvido na porta. Isolda? Veio a resposta fraca, mas reconhecível. Com uma ferramenta improvisada, Luc forçou a fechadura até que ela cedeu com um estalo suave. Abrimos a porta para encontrar Hélène sentada no chão frio, visivelmente abatida, mas com o brilho indomável ainda presente em seus olhos. Sabia que vocês viriam, disse ela com um sorriso cansado. Não deixaríamos você aqui, respondi, ajoelhando-me ao seu lado. Amélie verificou o corredor. Precisamos nos apressar. O tempo está se esgotando. Ajudamos Hélène a se levantar. Seus passos eram lentos, mas determinados. Retraçamos nosso caminho, mas ao chegar perto da saída, ouvimos gritos e passos apressados. Eles descobriram, alertou Pierre. Sem tempo para pensar, desviamos para um corredor lateral. Por aqui, indicou Luc. Descemos uma escadaria que levava às masmorras inferiores. O ambiente tornou-se mais escuro e úmido. Para onde estamos indo? Perguntou Amélie. A preocupação evidente. Há uma saída pelos túneis subterrâneos. Gaston mencionou que eram usados antigamente como rota de fuga. Explicou Luc. Com os guardas em nosso encalço não tínhamos opção. Adentramos os túneis, cuja escuridão era rompida apenas pela fraca luz das tochas que encontramos pelo caminho. O som da água corrente indicava que estávamos nos aproximando de um rio subterrâneo. Se seguirmos o fluxo, poderemos sair próximo ao rio Garonne, sugeri, tentando lembrar dos mapas que estudamos. O terreno era irregular, e Hélène lutava para manter o ritmo. Em determinado momento, ouvimos os guardas se aproximando, suas vozes ecoando pelas paredes de pedra. Precisamos criar um bloqueio, disse Pierre, apontando para uma estrutura instável. Se derrubarmos aquelas estacas, poderemos atrasá-los. Com esforço conjunto, deslocamos as estacas, provocando um desmoronamento parcial que obstruiu o caminho. Isso nos dará algum tempo, comentou Amélie, ofegante. Continuamos seguindo o fluxo da água até avistarmos uma abertura que dava para o exterior. O ar fresco da noite foi um alívio bem-vindo. Saímos próximo às margens do Garonne. Barcos de pesca estavam ancorados, balançando suavemente com a correnteza. Vamos pegar um desses barcos e descer o rio, sugeriu Luc. É arriscado, mas ficar aqui não é opção. Concordei. Ajudamos Hélène a embarcar em um dos barcos. Remamos silenciosamente, deixando Toulouse para trás,
enquanto as primeiras luzes do amanhecer apareciam no horizonte. Quando sentimos que estávamos a uma distância segura, permitimos-nos um momento de alívio. Elaine nos observava com gratidão. Vocês arriscaram tudo por mim. Não tenho palavras para expressar minha gratidão. Segurei sua mão. Você faria o mesmo por nós. Estamos juntos nessa jornada. Ela concordou, um brilho de determinação em seus olhos. Temos muito trabalho pela frente. A resistência precisa se reerguer. E vocês são a prova de que a esperança ainda vive. Enquanto navegávamos pelo rio, senti a brisa tocar meu rosto e uma sensação de renovação tomou conta de mim. Apesar dos desafios, estávamos unidos e prontos para enfrentar o que viesse. Como Margarida, percebi que a coragem e a amizade podem superar os obstáculos mais sômbrios. Isolda e seus companheiros mostravam que, mesmo em tempos difíceis, a luz da esperança jamais se apaga. E vocês, viajantes no tempo, já vivenciaram momentos em que a união e a solidariedade fizeram a diferença? Como se sentem ao ver a determinação de Isolda e seus amigos? A jornada pelo rio Garonne nos levou a um ponto seguro nas margens próximas à cidade de Agen. Lá, encontramos um pequeno refúgio onde outros simpatizantes da nossa causa se reuniam discretamente. Elaine, apesar das provações, recuperava suas forças e já articulava os próximos passos para reorganizar a resistência. Sentados ao redor de uma mesa tosca em uma cabana afastada, discutíamos nossas estratégias. Precisamos ser cautelosos, começou Elaine com a voz firme. A Inquisição está intensificando seus esforços. Sabem que ainda estamos ativos e farão de tudo para nos eliminar. Amélie concordou. Temos informações de que eles estão infiltrando espiões entre os vilarejos para nos identificar. Luca acrescentou. Precisamos fortalecer nossos códigos e modos de reconhecimento. Qualquer deslize pode ser fatal. Enquanto planejávamos, um jovem chamado Mateu entrou apressado na cabana. Desculpem a interrupção, mas há notícias preocupantes. Anunciou, ofegante. A Inquisição capturou vários dos nossos em Montauban. Estão extraindo informações à força. Meu coração apertou. Cada captura representava não apenas uma perda pessoal, mas também um risco crescente para todos nós. Precisamos agir rapidamente, declarei. Se eles revelarem nossos esconderijos, estaremos vulneráveis. Elaine refletiu por um momento. Concordo, Isolda. Devemos mover nosso grupo para um local ainda mais seguro e estabelecer rotas de comunicação alternativas. Nos dias seguintes, trabalhamos arduamente para desmontar o acampamento e realocar nossos membros. Enviei mensagens codificadas para outros grupos, alertando sobre o perigo iminente. A tensão aumentava a cada momento, mas a determinação em nossos corações não vacilava. Certa noite, enquanto revisava mapas na companhia de Luke, ele se virou para mim com uma expressão sombria. Há algo que preciso compartilhar, disse ele hesitante. O que houve? Perguntei, sentindo a preocupação em sua voz. Recebi uma carta anônima. Nela mencionam que há um traidor entre nós, passando informações para a Inquisição. A notícia caiu como um golpe. Tem certeza? Quem poderia ser? Ele suspirou. Não tenho certeza. Mas precisamos estar atentos. Desconfiança pode ser tão perigosa quanto a própria traição, mas não podemos ignorar o aviso. Compartilhamos a informação com Elaine e os outros líderes. Decidimos manter a vigilância, buscando sinais de comportamento suspeito sem causar alarde. Durante esse período, aproximei-me de Clarice, a pequena que havíamos resgatado anteriormente. Sua inocência e resiliência eram um bálsamo em meio ao caos. Passávamos tempo juntas, e eu lhe contava histórias e ensinava sobre as estrelas. Você acha que um dia poderemos viver sem medo? Perguntou ela, com os olhos fixos no céu noturno. Sorri suavemente. Acredito que sim, Clarice. Estamos lutando para que todos possam ter liberdade e paz. Ela segurou minha mão. Quero ser forte como você quando crescer. Seu carinho me encheu de esperança renovada. Entretanto, a tranquilidade momentânea não durou. Em uma madrugada silenciosa, fomos despertados pelo som de cavalos e gritos. A Inquisição havia nos encontrado. Rápido! Precisamos sair daqui! Gritou Pierre tentando organizar a fuga.
O acampamento mergulhou em um alvoroço. Pessoas corriam em todas as direções, tentando escapar do cerco que se fechava. Peguei a mão de Clarice e procurei por uma rota segura. "Por aqui!" exclamou Amélie, indicando uma trilha que levava ao rio. Enquanto corríamos, vi chamas consumindo as tendas e ouvia os lamentos dos capturados. A culpa e a impotência pesavam em meu peito. Chegamos às margens do rio, mas nosso caminho foi bloqueado por soldados armados. Luke, ao nosso lado, sussurrou: "Não podemos render-nos. Deixe-me criar uma distração para vocês escaparem." "Não, não vou deixá-lo para trás", protestei. Ele segurou meu rosto com gentileza. "Isolda, você é vital para nossa causa. Leve Clarice e vá. Nos reencontraremos." Com lágrimas nos olhos, vi Luke correr em direção oposta, atraindo a atenção dos soldados. Aproveitamos a oportunidade e nos embrenhamos pela vegetação densa ao longo do rio. Conseguimos nos esconder em uma caverna natural até que a perseguição cessasse. Clarice tremia de medo, e eu a abracei tentando confortá-la. "Vamos ficar bem", assegurei, embora meu próprio coração estivesse em pedaços. Ao amanhecer, retornamos com cautela ao local do acampamento. A visão era desoladora. As chamas haviam consumido tudo, e não havia sinal de nossos companheiros. "Precisamos encontrar os outros", disse Amélie, a voz trêmula. Passamos os dias seguintes em busca de sobreviventes, mas as notícias eram sombrias. Muitos haviam sido capturados ou estavam desaparecidos. A sensação de derrota ameaçava nos engolir. Em um vilarejo próximo, soubemos por meio de sussurros que a Inquisição planejava um grande julgamento público em Toulouse. Temíamos que nossos amigos, incluindo Luke e Helene, estivessem entre os prisioneiros. "Não podemos permitir que isso aconteça", declarei, a determinação ressurgindo. "Precisamos fazer algo." Pierre, que também conseguira escapar, colocou a mão em meu ombro. "Isolda, nossas forças estão esgotadas. Somos poucos e sem recursos." Respirei fundo. "Mesmo assim, temos que tentar. Se permanecermos inertes, todo o sacrifício terá sido em vão." Amélie concordou. "Estou com você. Podemos tentar mobilizar aliados na cidade. Há pessoas que ainda nos apoiam em segredo." Elaboramos um plano para infiltrar-nos em Toulouse e buscar uma forma de libertar nossos companheiros, ou, ao menos, aliviar seu destino. No entanto, ao chegar à cidade, sentimos que algo estava diferente. O clima era pesado, e cartazes anunciavam o julgamento dos hereges em praça pública. Nomes estavam listados, e meu coração afundou ao ler. Helene Duval, Luke Martin, entre outros. Sabíamos que o tempo era curto. Tentamos contatar antigos aliados, mas muitos estavam amedrontados ou haviam desaparecido. A Inquisição havia semeado o terror de forma eficaz. Em uma última tentativa desesperada, escrevi uma carta ao bispo local, apelando à sua misericórdia e questionando a justiça dos procedimentos. Entreguei-a pessoalmente na catedral, mas sem grande esperança de resposta. Na noite anterior ao julgamento, caminhava pelas ruas estreitas, refletindo sobre nossas opções, quando senti uma presença às minhas costas. Antes que pudesse reagir, mãos firmes seguraram meus braços. "Isolda de Monseguir, você está presa em nome da Santa Inquisição." Lutei, mas era inútil. Fui levada ao cárcere, onde me colocaram em uma cela úmida e escura. Lá, encontrei Helene, sentada em silêncio. "Você veio", disse ela, com um sorriso triste. "Não por escolha própria", respondi, tentando encontrar alguma ironia na situação. "Mesmo assim, estou feliz em vê-la", afirmou, segurando minha mão. Naquele momento, compreendi que nosso destino estava selado, mas também sabia que nossa fé e nossos ideais não poderiam ser acorrentados ou queimados. Como Margarida, senti a profundidade do sacrifício de Isolda, a coragem de permanecer fiel a si mesma, mesmo diante da adversidade máxima, era inspiradora e comovente. E vocês, viajantes no tempo, já enfrentaram situações em que, apesar dos esforços, o destino parecia inevitável? Como lidar com a sensação de impotência e ainda encontrar força interior? Compartilhem suas histórias e sentimentos comigo. A luz pálida da manhã penetrou pelas pequenas aberturas da cela, anunciando o dia que tanto temíamos.
O som dos sinos ecoava pelas ruas de Toulouse, convocando a população para o grande julgamento. Helene, sentada ao meu lado, segurava minha mão com firmeza. Não importa o que aconteça hoje, nossa causa viverá, disse ela, os olhos fixos no horizonte além das grades. Assenti, sentindo uma estranha serenidade interior. Eles podem tirar nossas vidas, mas não podem apagar nossa verdade. Os guardas chegaram, abruptos, ordenando que nos levantássemos. Correntes foram colocadas em nossos pulsos enquanto éramos conduzidas para fora. O sol, brilhando intensamente, cegou-me momentaneamente. Ao ajustar a visão, vi a multidão reunida na praça central, rostos curiosos e outros expressando pesar silencioso. Subimos ao cadafalso onde o inquisidor Mor iniciou seu discurso sobre heresia e redenção. Suas palavras, carregadas de fervor, mal ressoavam em meus ouvidos. Meu foco estava nas pessoas que me cercavam, nos companheiros que compartilhavam esse destino. Entre a multidão, um rosto familiar capturou minha atenção. Era Clarice, a pequena garota que prometi proteger. Seus olhos estavam marejados, mas ela mantinha a cabeça erguida. Ao seu lado, um jovem de semblante determinado segurava sua mão. Meu coração acelerou ao reconhecer Pierre, mas havia algo mais. Seus traços, agora que os observava atentamente, traziam à tona memórias e conexões profundas. Foi então que a percepção me atingiu. Pierre, companheiro fiel em minha jornada como Isolda, era o reflexo de meu irmão na vida atual. As semelhanças iam além da aparência física. Eram gestos, olhares, a sensação reconfortante de sua presença. Tudo fazia sentido agora. Os laços que nos unem transcendem tempo e espaço. Enquanto o inquisidor prosseguia, voltei meu olhar para Helene. Helene, acredito que nossa missão vai além deste momento. Nossos espíritos continuarão a influenciar o mundo de formas que nem podemos imaginar. Ela sorriu suavemente. Sempre soube que havia algo especial em você, Isolda. Sua sabedoria ilumina o caminho para muitos. A sentença foi proferida, seríamos queimadas na fogueira por nossos crimes contra a igreja. A multidão murmurou, alguns em aprovação, outros em choque. Fomos amarradas a postes, a lenha empilhada a nossos pés. O calor das chamas começava a se intensificar. Fechei os olhos buscando paz dentro de mim. Foi então que uma sensação acolhedora me envolveu. André, meu querido amigo e confidente desde Monseguir, surgiu diante de mim em forma etérea. Sua expressão era serena. Não tema, Isolda, disse ele, sua voz ecoando em minha mente. Estamos aqui para guiá-la. Ao seu lado, outros rostos queridos apareceram. Meu pai Guillaume, Marie, Luc, todos aqueles que partiram antes de mim. Uma luz brilhante nos envolveu e a dor física tornou-se distante. Nosso sacrifício não foi em vão. Continuou André. Plantamos sementes de esperança que florescerão em tempos futuros. Senti-me levitar, desprendendo-me das amarras terrenas. Olhei para baixo e vi a praça, as chamas consumindo o que restava, mas não senti medo ou tristeza. Apenas amor e aceitação. Despertei subitamente de volta ao presente como Margarida. As emoções da memória ainda pulsavam em minhas veias. Lágrimas corriam pelo meu rosto, mas não eram de tristeza, eram de compreensão e conexão. Precisava falar com meu irmão. Liguei para ele, e ao ouvir sua voz, a familiaridade e o conforto confirmaram minhas suspeitas. Oi, Margarida, tudo bem? Disse ele, com a habitual alegria. Sim, mas gostaria de conversar com você sobre algo importante. Podemos nos encontrar? Claro! Que tal no nosso café de sempre em 1 hora? Concordei, sentindo uma mistura de nervosismo e alegria. No café, ao vê-lo entrar, senti uma onda de afeto. Sentamos e, após algumas trivialidades, tomei coragem para abordar o assunto. Tenho tido memórias e sonhos muito intensos sobre uma vida passada. Comecei, e acredito que você estava lá comigo. Ele me olhou com curiosidade. Sério? Isso é fascinante. Conte-me mais. Relatei a história de Isolda, nossos companheiros, as lutas que enfrentamos e como reconheci nele a presença de Pierre. À medida que falava, ele ficou pensativo. Sabe,
Sempre senti que tínhamos uma ligação especial além de sermos irmãos, confessou. Como se nossas almas estivessem conectadas de alguma forma profunda. Exatamente, e entender isso me trouxe uma nova perspectiva sobre nossa relação e sobre as pessoas ao nosso redor. Ele sorriu, pegando minha mão sobre a mesa. Talvez devêssemos explorar isso juntos. Quem sabe que outras descobertas faremos? Assenti, sentindo-me grata por compartilhar essa jornada com ele. Mais tarde, refletindo sozinha, reconheci que as experiências de Isolda eram mais do que memórias de uma vida passada. Eram lições atemporais sobre coragem, amor, sacrifício e a interconexão de todas as coisas. Decidi que continuaria compartilhando essas histórias, não apenas para honrar aqueles que vieram antes, mas para inspirar outros a reconhecerem as profundezas de suas próprias jornadas. E assim, queridos viajantes no tempo, concluo esta narrativa intensa e repleta de emoções. A história de Isolda nos lembra que, independentemente das adversidades, nosso espírito é resiliente e nossas conexões vão além do tempo. E vocês? Já sentiram que alguém em suas vidas atuais possa estar ligado a vocês de outras formas ou tempos? Acreditam que nossas almas viajam juntas através das eras? Compartilhem suas histórias comigo nos comentários. E se gostaram desta história e gostariam de acompanhar outros ecos do passado, não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal, para que possam embarcar conosco nessa aventura pelo tempo. Ecos de tempos esquecidos, vidas passadas em sonhos vividos, reis e rainhas em tronos dourados, histórias gravadas nas pedras dos lados. Vida egípcia nas areias quentes, pirâmides e deuses presentes, gritos de faraós no vento, eternidade num só momento, lembranças que vêm e vão, marcam o coração, séculos se desdobram devagar, luz antiga no nosso olhar. Nas ruas de Paris dançamos, sonhos e romances traçamos, cataros em sua fé perdida, ruas de pedra, história esculpida. Hebreus em luta pelo seu lar, entre desertos e mar, escritos sagrados em tempos de dor, uma jornada em busca de amor, lembranças que nunca se apagam, cores do passado que vagam, ecoam no presente sem fim, a vida sempre em mim. Lembranças que nunca se apagam, cores do passado que vagam, ecoam no presente sem fim, a vida sempre